Boa tarde a todos. Me escutam bem? Escutamos, Valdir. Boa tarde. Perfeitamente, Valdir. Bem-vindos ao Tabletop de Verano Advogados. Vou apresentar aqui os nossos palestrantes e o nosso debatedor, todos colegas nossos. Meu nome é Valdir Rocha, eu sou diretor secretário da ABPI e sócio de Verano Advogados. O nosso debatedor é o meu sócio Fábio Pereira, sócio das áreas de PI e TI, bacharel em Direito pela PUC-Rio, pós-graduado em Direito Civil pela Escola Superior de Advocacia do Rio, mestre em PI pela Queen Mary and Westfield College, University of London, co-coordenador da Comissão de Resolução de Conflitos e membro do Conselho Diretor da BPI. Em seguida, falar a nossa colega Gabriela Capobianco, ela é Head de Inovação do Verano Advogados, bacharel em Direito pela USP, mestrando em Inovação e Empreendedorismo pela FEA USP. Ela participou da elaboração do Marco Legal das Startups, liderou projetos no Centro para a Quarta Revolução Industrial, do Fórum Econômico Mundial, coordenou o Núcleo Jurídico do Observatório de Inovação e Competitividade da USP, é conselheira na FEComércio e no Fórum de Empreendedores de São Paulo. Em seguida, o meu sócio Guilherme Monteiro, das áreas de M&A, Mercado de Capitais, Venture Capital e Private Equity, falará. Ele também é graduado em Direito pela PUC-Rio, pós-graduado em Societário e Mercado de Capitais pela Fundação Getúlio Vargas e tem um LLM pela Columbia University de Nova York. Então, vamos começar com a Gabriela Capobianco, que vai compartilhar conosco uma apresentação em PowerPoint, e em seguida o Guilherme falará e depois o Fábio debaterá. Obrigado pela presença de todos e vamos aos trabalhos. Gabi. Obrigada, Valdir. Boa tarde a todos. Vocês estão vendo já? Acho que agora eu... Pronto. Sim, Gabi, isso, agora foi. Sim. Bom, é sempre muito bom falar desse marco legal das startups. A ideia é a gente seguir essa agenda e, bom, primeiro dar um contexto, né, um panorama maior, porque o marco legal das startups, ele é parte de um grande caminho de inovação que está sendo construído como uma política muito mais de Estado e não de governo, o que é muito bom e muito difícil da gente encontrar aqui no Brasil. Depois a gente segue, então, para a apresentação do que o ecossistema de startups como um todo demandava originalmente, o que foi, o que ficou realmente incorporado, um ponto específico aí que causou até uma certa polêmica, que é o sandbox regulatório, e depois um contraponto aí do que eventualmente foi ganho e o que a gente acabou perdendo nesse documento em específico do Marco Legal das Startups, que é a Lei Complementar 182 de 2021. Um ponto importante para se destacar é que foi um processo bastante democrático, e a democracia, ela tem uma faca de dois gumes, né? Se por um lado a gente ganha aí num certo ambiente de amizade, né? A gente, por outro lado, perde em tecnicidade, eventualmente, por uma questão política. Mas é um balanço necessário e que a gente ainda está em exercício, está se aprimorando. O Marco Legal das Startups, então, foi um grande exercício nesse sentido, englobando não só áreas diferentes, mas esferas diferentes também de governo e muitos setores. É interessante também verificar que, na verdade, é mesmo um processo muito longo de Estado, o que é muito bom. Na verdade, veio essa ideia do marco legal das startups, ela veio muito antes. Alguns falam aí que veio de 2015, 2016, outros de 2017,
Mas o que a gente sabe é que isso já era discutido, essa necessidade de criar um ambiente favorável à inovação no Brasil como um todo já era discutido há muito tempo, e que em 2017, realmente a sociedade civil organizada bateu na porta dos ministérios lá e disse, olha, a gente precisa ter um documento que favoreça o ecossistema de startups. E isso pareceu até um pouco contraditório, né? É engraçado pensar que, puxa, então empreendedores foram lá e pediram mais lei, mais regulamentação? Sim, pediram, na verdade, quase que um endosso do que eles já faziam em algumas situações e até uma segurança jurídica do que eles gostariam de fazer, mas não necessariamente sabiam se poderia ser feito. Então, isso também é algo idiosincrático do nosso país, né? Essa necessidade de segurança jurídica por um documento, e o Marco Legal das Startups, ele também veio suprir essa necessidade. Mas ele é parte de uma estratégia muito maior. Essa estratégia ela já foi documentada em 2018, né, na Estratégia Brasileira para a Transformação Digital. Se a gente quando a gente pega esse documento, a gente vê lá essa necessidade de olhar para as startups, de fomentar, e em 2017 isso foi colocado como uma pauta à parte, dizendo, olha, é importante a transformação digital, mas esse ambiente de startups é tão diferente, é tão rápido, inovador, que a gente precisa de algo só para ele. Então, nesse ambiente do Comitê Interministerial de Transformação Digital, foi lá feito uma regulamentação, a regulamentação, se não me engano, 4 de 2018, e aí instituíram formalmente o Subcomitê Interministerial do Ambiente Normativo de Startups. Num primeiro momento, é interessante dizer que ele foi, na verdade, um grande espaço para conversas variadas, né? A gente ainda não tinha uma pauta estruturada. Então, vieram inúmeras agências reguladoras, advogados de distintos estados, muitas empresas, e aí, aos poucos, a coisa foi se organizando. A primeira reunião foi em 2018, no fim de 2018, a primeira reunião formal, e depois, em 2019, o carro deslanchou mesmo, e aí foram feitas tanto reuniões em São Paulo, quanto reuniões em Brasília, reuniões formais, né? Eu comecei a participar a partir da segunda reunião, que já foi em São Paulo, e aí a gente já tinha quatro ambientes distintos do que a gente passou a considerar os eixos principais de um ecossistema de inovação e startups. Então, a questão de compras públicas, a questão de incentivo a negócios, né, de um ambiente de negócios propriamente, a questão de investimentos, que era uma pauta à parte, por ser bastante complexa, e, por fim, a questão trabalhista. De um modo geral, o que a gente percebeu era, até então, né, até 2019, havia vários documentos, várias normas, algumas estaduais, outras até federais, falando o que era startup, e muitas vezes de uma maneira muito torta, porque não era realmente o que era uma startup. Por exemplo, obrigando uma startup a ter um número X de doutores, ou um número X de mestres. Isso não é palatável até para uma startup, apesar de ser recomendável em alguns casos, mas não deveria ser um objeto de lei. E aí, então, gerava-se sempre um ruído. Puxa, a gente vai adotar qual o conceito de startup para conseguir aplicar realmente a lei? Uma outra coisa era a sociedade anônima simplificada, que já existia em outros países, no México, por exemplo, na Argentina. No México, inclusive, era algo super, super simples de ser feito, ainda, né? Eles estão melhorando continuamente isso, e até gratuito. Então, era uma outra maneira de ser uma sociedade anônima,
mas de uma maneira muito mais simples de se concretizar esse tipo societário. Na Argentina também. E aí a gente pensou, puxa, por que não? Né? O custo hoje em dia no Brasil é muito alto para se fazer uma sociedade anônima, e muitas vezes é o interesse de uma startup, mas não cabe num orçamento e nem na estrutura organizacional de uma startup, que por definição também não é muito lá organizado. Um outro ponto super importante que era muito discutido era a responsabilidade dos investidores, porque sim, por um lado, às vezes eles estavam realmente como, né, parte da sociedade, mas eles não tinham ali, não estavam no dia a dia. Então, não era a mesma coisa da gente pegar uma loja de sapato em que os sócios que estavam lá, eles estavam atrás do balcão. Não é a mesma situação em uma startup. Abertura e fechamento de startups também era outro problema, né? E aí começou uma grande discussão que era, ok, abertura e fechamento de startups é um problema? Sim, mas é só de startups? A sociedade anônima simplificada, ela seria aplicável só a startups? E aí a gente começou também a ter um balanço, e o tempo todo que a gente ia colocando algumas pautas, pensando, isso daqui é só para o ecossistema de startups ou é para o empreendedorismo até um certo nível como um todo? Então, tanto abertura e fechamento de empresas, no caso, quanto a sociedade anônima simplificada passaram a ser discutidas de uma maneira até mais ampla e não apenas no âmbito de startups. Um outro ponto super importante é o regime trabalhista, porque, como a gente sabe, uma startup muitas vezes é simplesmente, puxa, eu sou aqui eu era líder de uma grande empresa, saí, quis montar o meu próprio negócio de uma maneira diferente, que não era algo que eu conseguiria fazer em uma estrutura já bem organizada e ampla, e eu chamo o meu amigo, eu chamo o amigo do amigo, pessoas que eventualmente tinham até uma situação, inclusive financeira, semelhante, mas que estavam em um nível hierárquico distinto. Então, essa situação trabalhista, ela dá aso a uma nova discussão, que é como as relações de trabalho hoje em dia são em um ambiente de startups. Compras públicas, era sempre muito difícil. A gente tem um caso, né, o caso do Poupinha, que foi um software criado para o Poupa Tempo, e aí uma startup que criou, no fim das contas, não conseguiu vender isso por ser startup. Puxa, ela criou uma tecnologia e não conseguiu escalar o seu negócio, mesmo sendo ela autora desse desenvolvimento e desse benefício para a sociedade. Isso é justo? Não, mas como a gente conseguiria resolver dentro de um sistema de licitações que, na época, foi criado muito mais pensando, sim, em estruturas de empresa tradicionais, principalmente construtoras, do que em uma startup que é um bichinho diferente aí em transição. Um outro ponto, o regime tributário para as startups, muitas delas acabavam deixando de serem beneficiadas, por exemplo, pelo Simples Nacional, se um investidor anjo era também investidor em outras startups. Então, algumas, era muito fácil você perder o benefício do Simples Nacional, muitas vezes por receber o investimento de grandes estruturas ou de investidores. E era, obviamente, contraproducente aí para o próprio desenvolvimento da startup. O incentivo a investimentos, os investidores sentindo, falando, puxa vida, eu aqui estou quase fazendo um trabalho beneficente, porque eu quero ajudar as startups, mas eu sou tributado como se eu estivesse ganhando em todas elas. Às vezes eu ganho em uma, mas eu perco em 30. E aí, como é que eu fico? E, por fim, uma coisa que foi muito benéfica, que muitas empresas deveriam investir em pesquisa e desenvolvimento, e muitas vezes elas acabavam contratando ali uma consultoria só para utilizar aquela verba que ela tinha ali alocada já para pesquisa e desenvolvimento, e não necessariamente gerando um resultado para a empresa. Com o benefício de utilizar essa verba para startups, ela ganha duas vezes, né? Ela ganha em Open Innovation e ela ganha realmente fomentando um ecossistema que, por sua vez, vai gerar mais tecnologia e desenvolvimento para si.
E aí eu toco num ponto que não foi discutido em nenhum momento, ou raras, em conversas muito informais durante o processo do marco legal das startups, mas que no fim, já no período ali principalmente das audiências públicas, lá na Câmara, no Congresso Nacional, a gente tocou nesse ponto, eu mesma toquei na época, durante essa mesa que a gente fez, e uma das questões que a gente debateu bastante era: a gente vai fazer uma legislação para um ambiente extremamente inovador e que no ano seguinte já vai deixar obsoleto uma série de discussões que a gente fez neste ano. Então, em primeiro lugar, como a gente consegue não só pensar o que a gente vai fazer em termos de matéria, mas o que a gente vai falar em relação à forma, como a gente vai conseguir manter essa segurança jurídica, mas pensando que também o nosso método, a nossa forma, a nossa norma deve ser cada vez mais adaptável a esse ambiente. E, claro, serve para qualquer coisa de inovação, não serve só para as startups, mas também. Então, essa primeira preocupação de olhar para a forma, que é muito mais difícil, claro, do que olhar para a matéria, ela foi discutida principalmente no âmbito da audiência pública. E aí, uma das questões que a gente colocou bom, é claro que a gente não vai conseguir, do dia para a noite, modificar aí o processo legislativo, né, principalmente em um ambiente tão tradicional como o Congresso. O que se pode fazer é discutir outros métodos de regulação que são tanto mais abertos a essa intervenção da sociedade, quanto mais adaptáveis. E aí a gente discutiu um pouquinho o sandbox regulatório, que foi colocado de uma maneira tímida ali ainda, mas já foi um primeiro passo. Então, esse sandbox regulatório, o que é? Ele veio aí de um movimento também bastante antigo, né? Na época de 2015 já era bastante discutido. Na Grã-Bretanha foi onde foram aplicados os primeiros, e é basicamente sandbox, né, fazendo alusão a essa caixinha de areia, é uma caixinha de areia onde se consegue, de alguma forma, suspender uma norma ou deixá-la ali num estado de stand-by e testar novos métodos de comercialização ou de modelos de empresa ou de modelos de negócio que não são, às vezes, compatíveis com uma norma atual, mas que a gente gostaria de verificar. Ok, se não houvesse essa norma, será que isso daqui geraria um impacto positivo na sociedade ou negativo? Então, por ser uma caixinha de areia, é algo circunscrito, né? A gente não vai ofertar isso diretamente para o mercado como um todo e testar ali já no mercado, porque o dano social pode ser muito grande. Mas se testar com um ou outro cliente, um ou outro potencial consumidor, e a gente medir os resultados desse teste, a gente pode verificar se existe a possibilidade de gerar novos negócios e ainda assim ter normas aplicáveis a outras situações. É muito complexo, é algo que no mundo tem mais ou menos aí 65 sandbox regulatórios. Gabriela caiu? Acho que caiu, deve voltar aí. Guilherme, você consegue compartilhar o PowerPoint? Eu não consigo, Valdir, eu não tenho ele aqui, porque a Gabi alterou agora recentemente e não me mandou. Vamos esperar ela voltar, né? Se ela demorar, aí você entra com a sua parte. Tá bom. Se quiser, eu vou fazendo aqui, então, Valdir. Vai fazendo, Guilherme. Ela Tá. volta e... Vamos entrar, então, um pouco nos aspectos mais técnicos, né, das mudanças
trazidas pelo marco legal. E primeiro eu queria falar um pouquinho da definição de startup, né? A definição geral, né? A definição geral de uma startup não passa por uma caracterização objetiva, né? Ela pode estar relacionada ao estágio de desenvolvimento de uma sociedade ou até mesmo ao seu modelo de negócio, né? Mas, em linhas gerais, trata-se de uma organização escalável, com alto potencial econômico e inovador, e que funcione em condições de certeza, né? Seja ligada à tecnologia ou não, né? O marco legal trouxe uma definição específica e condições de enquadramento de uma startup para fins de alguns benefícios trazidos pela lei. E aí abre-se um parêntese aqui, que nem todos os benefícios trazidos pela lei são direcionados a startups. Algumas delas se aplicam a diversas empresas, tá? Mas os requisitos específicos para startups, né, que trazem benefícios tais quais a limitação da responsabilidade do investidor, são os seguintes. Primeiro, um limite de receita bruta de 16 milhões no ano anterior, até 10 anos de inscrição no CNPJ e declaração no ato societário sobre a utilização de modelos de negócios inovadores para a geração de produtos ou serviços ou enquadramento no regime especial e nova simples. Tá? Dito isso, eu vou passar aqui as principais inovações do marco legal, né, as startups ou não. Tá? Assim, na opinião do mercado, talvez a mudança mais destacada pelo mercado foi a limitação da responsabilidade do investidor de startups. Tá? A nova lei trata da limitação ao deixar claro que o aporte realizado na startup por meio de alguns instrumentos também elencados na lei, né, os chamados contratos híbridos de investimento, não será considerado como integrante do capital social da empresa, né? Apesar de ser um investimento que a gente chama de híbrido, né, você não tem uma participação societária, mas você já tem direitos como se fosse, né, a lei traça essa linha de maneira muito clara, né? Quais são os contratos que podem fazer jus, né, ou por meio dos quais o investidor pode fazer jus a esse benefício da limitação da responsabilidade? Na verdade, são os mesmos contratos que já eram usados pelo mercado para fins de investimento em startup, né, o investimento de venture capital no Brasil, né? E aí eu exemplifico alguns deles, né? O contrato de opção de compra ou subscrição de participação societária, que é similar ao SAFE nos Estados Unidos, a debênture conversível, o mútuo conversível em participação, a SCP, a Sociedade em Contas de Participação, o próprio contrato de investimento anjo previsto na Lei Complementar 155, que é muito pouco utilizado, pelo menos na minha visão, e outros instrumentos de aporte em que o investidor não integra formalmente o quadro de sócios da startup desde o início. Tá? Então, assim, precisa ficar claro que a lei não introduziu nenhum instrumento que já não era amplamente utilizado pelo mercado, mas passou a prever a possibilidade de utilização desses instrumentos para fins de investimento em venture capital, o que, obviamente, legitima a prática e reduz a insegurança jurídica em alguns casos, né? Como funciona a limitação de responsabilidade na nova lei, né? O investidor que realizar aportes em startups com base nas modalidades ou dentro do perímetro estabelecido pela lei não vai ser considerado um sócio acionista e não responderá por dívida da empresa, inclusive, é o que diz a lei, em caso de recuperação judicial, tá? Exceto no caso de dolo, fraude ou simulação com o envolvimento do próprio investidor. Tá? O mais importante ainda é que a lei estabeleceu de maneira clara que o investidor não vai estar sujeito às normas relacionadas à desconsideração da personalidade jurídica atualmente existentes na legislação em vigor, né? Tais como o Código Civil, né, o famoso artigo 50, a CLT ou as normas de responsabilização solidária em matérias tributárias. Tá? A limitação de responsabilidade é uma novidade? Sim e não, né? Mesmo antes da lei, o investidor que não era parte do capital social, pelo que diz a lei, não deveria responder pelas dívidas da empresa, né? Somente os sócios e acionistas, se e quando desconsiderada a personalidade jurídica. Aliás, a própria lei do investidor anjo, que é a Lei Complementar 155 de 2016, já havia afastado a responsabilidade do investidor desde que atendidos os requisitos daquela lei. Parênteses de novo, esse instrumento da lei do investidor anjo não é muito utilizado
na indústria do Venture Capital. Eu vou falar sobre ele um pouquinho mais para frente, tá? Porque ele, inclusive, foi também alterado pela nova lei, tá? E aí eu também abro um outro parênteses para falar do regramento de limitação de desconsideração da personalidade jurídica no artigo 50 do Código Civil, né, que é o principal artigo no Código Civil que trata da desconsideração da personalidade jurídica. Tá? A Lei da Liberdade Econômica, em 2009, reforçou os requisitos, né, para que haja a caracterização da desconsideração da personalidade jurídica, né? Tirou alguns itens subjetivos que tinha no artigo 50 e passou a exigir de maneira mais enfática, né, a demonstração do abuso da personalidade jurídica com desvio de finalidade ou confusão patrimonial. Tá? Esses dois conceitos passaram a ser definidos no próprio Código Civil. Tá? Também passou a estabelecer que a aplicação da desconsideração não poderia ser dada de ofício pelo juiz, né? Ela deve ser requerida pelas partes ou pelo Ministério Público, né? O que é algo similar com o que o novo CPC também já tinha feito. Tá? Além disso, foi incluído um artigo, salvo engano, 49A, que traz o conceito de que a pessoa jurídica não confunde com seus sócios, associados ou administradores, e que a autonomia patrimonial das pessoas jurídicas é um instrumento lícito, né, de alocação e segregação de riscos, com a finalidade de estimular empreendimentos, geração de emprego, tributo, renda e inovação. Né? Por outro lado, né, hipóteses específicas de desconsideração da personalidade jurídica ainda existem no CTN, na CLT, na Lei de Defesa do Consumidor e em leis ambientais. Né? Ao longo dos anos, o Instituto da Personalidade Jurídica foi sendo flexibilizado ainda por decisões judiciais e, sobretudo, na esfera trabalhista. Né? Algumas dessas decisões, ainda que esparsas, reconheceram a responsabilidade do investidor anjo, sobretudo via mútuo conversível, em relação às dívidas da empresa investida. Tá? Mas, no geral, o mútuo era e ainda é amplamente aceito pelo mercado como instrumento seguro e que, em tese, afasta a responsabilidade do investidor. Né? De novo, a desconsideração da personalidade jurídica, por definição, deveria afetar apenas os sócios, né? E não credores por mútuo conversíveis, detentores de opção e etc. Né? Os detentores de opção, como a própria definição sugere, tem apenas uma opção de entrar para o quadro societário da empresa. Né? Ele já não é sócio. Né? Então, resumindo, né, o marco legal resolveu o problema da proteção do investidor? Provavelmente sim. Né? A nova lei reforça o arsenal legislativo dos últimos anos, que procurou dar maior proteção à personalidade jurídica e, sobretudo, foi certeiro ao estabelecer, né, de maneira expressa, por escrito, que o investidor das startups não estará sujeito às normas atinentes à desconsideração da personalidade jurídica existente na legislação em vigor, Código Civil, CLT e normas de responsabilização solidária em matérias tributárias. Né? Isso, obviamente, é excepcional para o mercado e para dar uma segurança jurídica e proteção para o investidor anjo. Né? O segundo grande grupo de mudanças que o Marco Legal trouxe foram a própria lei das SA. Tá? E essas mudanças, é importante pontuar, elas se aplicam a quaisquer companhias, tá? Ainda que não se enquadrem naquela definição de startup que está prevista na lei. Tá? Alguns doutrinadores e operadores de mercado consideram que essas mudanças resultaram na criação do que se chama de sociedade anônima simplificada, tá? Embora essa expressão não seja especificamente utilizada pelo marco legal. A Gabi, não sei se ela voltou, mas ela participou dessas discussões e, obviamente, a ideia inicial era fazer uma sociedade anônima simplificada, muito mais simplificada, mas eu acho que as mudanças que vieram até o momento, e que a gente vai falar aqui um pouquinho, foram realmente positivas para garantir um maior acesso, né, de empresas menores ao formato societário de sociedade anônima, que é muito mais adequado para o investimento de venture capital. Né? Ele tem mais complexidade, ele dá instrumentos que uma limitada não tem. Então, quer dizer,
a popularização da sociedade anônima para empresas menores, com a ressalva que a gente vai fazer logo abaixo, sobre a não adequação, né, a não possibilidade de uma sociedade anônima estar enquadrada no Simples, mas, de maneira geral, essas mudanças foram positivas. Tá? Quais foram as mudanças ou as principais mudanças? Né? A diretoria das sociedades anônimas passou a ser composta, poderá ser composta por apenas um membro, né, ao invés de 2. A redação antiga da lei previa um mínimo de 2 diretores. A simplificação de exigências, né, para companhias fechadas, com receita bruta anual de até 78 milhões, que, de maneira muito objetiva, passaram a estarem descansadas da obrigatoriedade de publicações exigidas pela lei das SA, né? Eu estou falando de convocação de assembleia, balanços, etc. Tá? Desde que essas publicações sejam feitas de forma eletrônica. Tá? E esse é um gargalo importante para startups na legislação anterior. Né? Os custos de publicação, de demonstração financeira, sobretudo demonstração financeira e convocações, quase que inviabilizava a adoção do formato de SA por empresas menores. Tá? E, só um parênteses, essa regra também já havia sido flexibilizada em 2018, mas abarcava apenas as regras simplificadas para convocação e dispensa de publicações, e se aplicava apenas para companhias fechadas com menos de 20 acionistas e um TL inferior a 10 milhões. E agora essa regra subiu para empresas que têm uma receita bruta inferior a 78 milhões. Tá? Outra mudança importante foi a substituição dos livros societários, e por livros societários me refiro a livro de registro de ações, livro de atas, por registros mecanizados ou eletrônicos. Né? Quem trabalha com direito societário sabe que até hoje, quer dizer, em pleno ano de 2021, o registro dos sócios de uma companhia, de uma sociedade anônima, é feito com um livro que você compra numa papelaria e registra na junta comercial. Né? Então, eu acho que essa mudança também é uma mudança importante para modernizar, né, a prática do direito societário no Brasil. Né? E outro ponto importante é que, se houver omissão no estatuto, os dividendos obrigatórios poderão ser distribuídos conforme livremente estabelecidos pela Assembleia Geral, sem a aplicação da regra de distribuição obrigatória de 50% do lucro líquido ajustado, que prevê o artigo 202 da Lei das SA. Tá? Terceiro aspecto importante, tá, do marco legal foi a criação do conceito de companhias de menor porte, tá? E, sobretudo, com o objetivo de facilitar o acesso ao mercado de capitais. A lei definiu como companhia de menor porte aquelas que ofiram uma receita bruta anual inferior a 500 milhões. Tá? E atribuiu a competência à CVM para regulamentar as condições facilitadas para acesso dessas companhias ao mercado de capitais. Dito isso, a CVM poderá vir a dispensar ou modular as normas referentes, por exemplo, à obrigatoriedade de instalação de conselho fiscal e a obrigatoriedade de intermediação de instituição financeira em distribuições públicas de valores mobiliários. Tá? A regulamentação ou a lei também prevê que a CVM poderá adotar procedimentos simplificados aplicáveis a companhias de menor porte, na obtenção de registro de emissor de valores mobiliários, nas distribuições públicas de valores mobiliários e na elaboração e prestação de informações periódicas por essas companhias. Né? Em resumo, o legislador deu competência à CVM para simplificar o acesso dessas companhias de menor porte ao mercado de capitais. Né? Agora é aguardar como que a CVM vai se manifestar e regulamentar esses temas, né, que são de longa data aguardados pelo mercado, que, obviamente, são salutares para garantir o acesso ao mercado de capital ou de capitais a empresas de menor porte. Tá? A próxima mudança também relevante foram novas regras para o investidor anjo e o contrato de investimento anjo, previsto na Lei Complementar 155 de 2016. Né? Na época, né, já tem 5 anos, foi editada essa lei complementar
ou aprovada essa lei complementar, que veio com o conceito de investidor anjo, o contrato de investimento ou contrato de participação, mas, no fim das contas, esse contrato acabou, e isso causou, quer dizer, a novidade da regra causou um rebuliço no mercado à época, mas o bem da verdade é que esse instrumento era muito pouco utilizado pelo mercado, e, sobretudo, em virtude do excesso de regra, né, ou de intervenção estatal, em questões que, na verdade, deveriam ser resolvidas entre as partes no próprio contrato, né? A lei pretendeu proteger excessivamente a empresa investida e acabou, por outro lado, desestimulando, né, um pouco o uso desse instituto, né? E aí eu vou dar alguns exemplos de restrições que acabavam, né, tirando a atratividade desse tipo de instituto. A remuneração do investidor anjo não poderia ser superior a 50% dos lucros da investida, estabelecia um prazo mínimo de 2 anos para resgate do investimento, entre outras limitações. Em parênteses também, tanto à época quanto hoje, as disposições dessa lei só se aplicam para investimento em empresas de pequeno porte ou microempresas, tá? Mas, sobretudo, a questão da limitação da remuneração do investidor anjo, né, que era limitada a 50% dos lucros da startup, era objeto de crítica do mercado no modelo anterior, né? O marco legal tirou essa limitação, né, e indica que a remuneração vai ser pactuada entre as partes no contrato de participação. No entanto, o marco legal manteve a disposição já prevista na redação anterior, de que o investidor só vai poder exercer o direito de resgate depois de decorridos pelo menos 2 anos, e que os haveres, né, ou seja, o capital que o investidor anjo receber pelo investimento, não vai poder ultrapassar o valor investido devidamente corrigido, ou seja, não prevê a possibilidade do investidor anjo receber múltiplos daquele investimento, né? Que, no fim das contas, é o objetivo do investidor anjo. Quer dizer, ele pode receber um múltiplo se ele converter aquele contrato de participação em participação societária. E a nova lei prevê isso de maneira expressa, né? Mas o bem da verdade é que a limitação, as regras que limitam os valores que o investidor anjo pode receber com o investimento não casam com a própria lógica do venture capital, né? O investidor anjo está sujeito a um risco alto de perda do investimento ao investir em uma startup, e, por essa lógica, não deveria ter uma limitação no upside, né? Ou seja, quando o investimento dá certo, né? Enfim, o marco legal deu mais liberdade às partes no que se refere a essas regras relacionadas aos contratos de investimento com o investidor anjo, mas não resolveu o problema, pelo menos na minha visão, da excessiva intervenção estatal em uma relação que, por natureza, deveria se basear na liberdade de contratação entre as partes, né? Então, na minha visão também, eu acho que o mercado vai continuar a utilizar os instrumentos que já vem utilizando, como mútuo conversível, debênture conversível, opção de compra de ação ou de subscrição de ação, e menos esse contrato de investimento previsto na lei complementar, tá? O último ponto que eu queria abordar foi a criação de um regime especial de licitação, tá? E esse regime ele não é aplicável apenas às startups, tá? Mas ele tem como objetivo a contratação de soluções inovadoras pelo poder público, com o objetivo de incentivar a inovação por meio do uso do poder de compra do Estado, né? Então, qualquer empresa, né, que obviamente tem esse componente de inovação vai poder, obviamente, se aproveitar do novo regramento de licitação. E, obviamente, como as startups normalmente estão vinculadas à inovação e tecnologia, por consequência, vai beneficiar, as startups vão ser beneficiadas com esse novo modelo, né? Então, só de uma maneira bastante resumida, assim, quer dizer, o novo marco licitatório tem diversas regras, e o objetivo aqui não é ficar passando por elas, mas, de maneira resumida, o exercício do poder de compra do Estado
de acordo com a lei, poderá ter como objetivo o desenvolvimento de soluções inovadoras e o escopo da licitação vai poder ser delimitado pela mera indicação de um problema a ser resolvido e pelos resultados esperados pela administração pública, né? Ficando dispensada a descrição de uma eventual solução técnica previamente mapeada e suas especificações técnicas, né? Além disso, a administração poderá, desde que, mediante justificativa, dispensar a apresentação de requisitos de habilitação jurídica, qualificação técnica, qualificação econômica financeira e prova de regularidade fiscal e trabalhista, com exceção da demonstração de irregularidade perante o INSS. Também, mediante justificativa, a administração vai poder dispensar a prestação de garantia para a contratação. Tá? Essas dispensas provavelmente vão gerar alguma polêmica, né, sobretudo na doutrina, em relação à aplicação do novo modelo licitatório. Tá? Parte dos especialistas entende que, embora a dispensa desses requisitos possa ser importante para permitir uma maior participação da iniciativa privada e, especialmente, de startups nesses procedimentos licitatórios, a administração precisa se cercar de um grau mínimo de segurança para poder utilizar os recursos públicos em tais contratações, né? A crítica de alguns autores de direito administrativo foi no sentido que o marco legal não deve ser lido como um cheque em branco, né, para que garantias e condições de habilitação sejam inteiramente deixadas de lado pelo poder público em troca de uma maior competitividade do certame, né? O marco legal também prevê que o poder público vai poder negociar com os responsáveis pelas melhores propostas as condições econômicas mais vantajosas para a administração e os critérios de remuneração que serão adotados. Tá? Também, de acordo com alguns especialistas e doutrina, aqui também vai ser preciso adotar uma cautela, né? Porque esse espaço de negociação não pode levar à concessão de tratamento desigual, né, entre os licitantes, e tampouco oferecer vantagens que não tenham sido sinalizadas, né, aos demais interessados que submeteram propostas e, eventualmente, não foram selecionados pelo poder público, né? Então, a mensagem aqui que essas regras, né, simplificadas de procedimentos licitatórios é excepcional, mas, na minha visão, não está isenta de polêmicas nos próximos meses ou anos. Tá? Enfim, acho que esses eram os pontos que eu queria passar com vocês. Obrigado, Guilherme. Gabriela, sua internet caiu, você gostaria de concluir a sua parte? Claro. Posso só fazer até alguns contrapontos também? Não contrapontos, né? Na verdade, complementar algumas coisas. Em relação à sociedade anônima simplificada, na minha opinião, foi até benéfico a gente não ter instituído um novo tipo societário, que era a discussão inicial, e sim ter feito alterações na lei, na lei das SAs, de uma maneira mais ampla, porque um dos grandes problemas seria, ok, a gente faz uma sociedade anônima simplificada para beneficiar uma empresa startup, só que essa empresa startup, também por definição, ela não vai ser startup a vida inteira, ela está startup, né? E aí a gente cria um negocinho que em pouco tempo ela já muda e ela vai mudar o tipo societário, e aí a gente vai ter que fazer mais amarras, e ainda seria algo só para as startups. Da maneira que foi colocado, não se restringe a isso. Então, na minha opinião, foi um golaço, foi certo o que foi feito, e até, de alguma forma, moderado, mas muito assertivo. E aí, numa questão da simplificação de abertura e fechamento de startups, aconteceu um negócio interessante nessa lei, porque a gente não teve isso, né, não foi contemplado na Lei Complementar 182, e ainda, uma das obrigações que havia, por exemplo, para o INPI, no sentido de integrar o processo de registro de marcas e patentes, foi retirado, né? Foi deixado de uma maneira na qual o INPI não é obrigado mais, em relação à Lei 123, né? Não é mais obrigado a ter aí um sistema que integrasse a rede SIM, né? A rede
das juntas comerciais, que simplifica a abertura e fechamento, ao seu sistema, e sim, simplesmente um link que direciona a empresa a entrar na plataforma do INPI e ela, sim, por sua vez, fazer todo o trâmite aí para registro da sua marca. Então, e isso, na verdade, foi até um ajuste, de novo, pelo processo democrático. Como ficaram muitas instituições na mesa para discutir, esse foi um ponto que também foi levantado, e aí, então, o INPI foi, de alguma forma, contemplado. Não sei se isso é melhor ou pior para o empreendedorismo, ou se, de fato, a gente conseguiria, antes, né, de haver essa alteração, ter realmente uma integração. Fato é que a gente suprimiu essa obrigação. Importante lembrar também que, em relação aos investimentos, né, para startups, foi algo que não foi, no início, a demanda dos investidores era bem agressiva, né, e, na verdade, não agressiva no mau sentido, mas no sentido de nos colocar, Brasil, em equiparação a outros países. Por exemplo, reduzindo ou excluindo 100% da tributação para investimentos que fossem para startups. Então, nesse ponto, a gente perdeu bastante. E um último ponto que eu gostaria de ressaltar é que é engraçado que essa pauta das compras públicas, ela era tão forte que muitos outros movimentos, né, políticos já estavam olhando para isso. Então, a nova lei de licitações veio quase junto, né, com o marco legal das startups, e não é ruim também. A gente só agora tem uma porção de mecanismos para realmente favorecer compras públicas em relação às startups, porque até então a gente tinha as leis de inovação que não foram criadas para startups, e sim para ambientes muito mais acadêmicos de inovação, para um outro tipo de inovação. Então, agora, a gente tem inúmeras possibilidades para explorar. O que talvez a gente vai ver com o tempo é se houve uma segurança jurídica propriamente e se houve também coragem do mercado para utilizar. Voltando aqui rapidamente, deixa eu ver se eu consigo aqui. Bom, só para fechar, então, a questão do sandbox regulatório, como ficou, né, na Lei Complementar 182 de 2021? Ficou tímido, ficou bastante tímido. A proposta original que foi colocada era bem extensa, bem detalhada, e alguns especialistas em direito público até dizem, olha, no fim das contas, como é basicamente aplicável a agências reguladoras, não muda muito, porque elas, de alguma forma, já tinham alguma autonomia já tinham autonomia, de fato, para regular. Se elas tinham autonomia para suprimir a eficácia dessa norma em determinadas empresas, não sei, mas é isso, pelo menos, que a gente tem aí como foco, e pelo menos foi gerada uma segurança jurídica para que elas exerçam esse papel. No fim das contas, quão aplicável isso a gente ainda não sabe, até porque na própria lei a gente não coloca muito o detalhe de como vai ser, por exemplo, um edital disso, como as empresas que querem fazer parte de um sandbox regulatório, elas vão se inscrever, o que elas precisam comprovar, e principalmente como isso vai ser medido, né, como o impacto desse sandbox vai ser medido, e o que vai ser feito depois da medição desse impacto, porque no fim das contas é disso que se trata, é a gente conseguir ter normas ou suprimir normas e medir o impacto a cada novo passo que a gente dá em termos públicos. Então, ainda é algo que a gente vai experimentar bastante. Aqueles que desejem fazer parte disso provavelmente vão necessitar de advogados especialistas em sandbox regulatório para fazer parte disso, e aí a gente até tem um medo de alguma forma, ser um pouco restritivo em termos sociais mesmo, né? Quem conseguir
quem vai realmente conseguir ter acesso a essa experimentação, mas as regras do jogo ainda não foram colocadas e tem um mar aberto aí para a gente poder explorar. Então, bom, eu agradeço a escuta de todos, eu fico à disposição, o Guilherme também, acredito, e aí a gente fica aberto, então, agora para as perguntas e para os comentários. Obrigada. Obrigado, Gabriela. Foi importante você fazer aquele vínculo com o INPI, porque este é um congresso de propriedade intelectual, então você fez um link importante. Não temos, no momento, perguntas no chat, então eu pediria ao nosso debatedor, Fábio Pereira, que formulasse uma pergunta para cada palestrante. Enquanto isso, a audiência pode mandar perguntas pelo chat ou pelo Zoom. Aqueles que estão pelo site também podem mandar e eu recebo aqui no WhatsApp. Fábio, por favor. Obrigado, Valdir. Queria agradecer ao Guilherme e a Gabriela, foi ótimo. Acho que a Gabriela deu uma visão bastante prática ali do que aconteceu ao longo desse tempo, né, até a gente chegar na lei que foi publicada e aprovada, e o Guilherme trouxe aí conceitos, né, bastante definidos ali do que está de fato na lei. Eu tenho duas perguntas assim que eu acho que são mais genéricas e ambos podem colaborar. Uma se o marco legal ele trouxe e cumpriu o seu papel, se ele fez aquilo que se esperava dele. Então, essa é a primeira pergunta, que pode estar ligada a já vocês dizerem aquilo que vocês acham que ficou de fora, né, e que é importante para esse ecossistema das startups no Brasil. Então, eu queria saber se foi bom e, em sendo bom, aquilo que vocês acham que poderia ser melhor. Então, essa é a minha pergunta inicial para a gente puxar o debate. Eu pediria a Gabriela para tirar o PowerPoint para ela ser vista, e o Guilherme também. Todos serem vistos. Você quer fazer algum comentário inicial e depois eu continuo? Só porque, quer dizer, como você participou do projeto e enxerga o mercado e a parte regulatória a 5.000 pés de altitude, né? Eu queria ouvir um pouquinho de você e depois eu falo a minha opinião. Claro, obrigada. Eu acho que o marco legal, ele tinha principalmente o escopo de ser um marco, né? Então, ele não tinha a intenção, obviamente, de cobrir tudo, a gente sabia disso, porque é um processo democrático, mas nesse sentido, eu acho que sim. Se a gente olha a lei, ela tá ela tem muito um caráter principiológico ainda, e de cutucar algumas entidades dizendo, olha, você precisa regulamentar isso, você precisa olhar para as startups naquilo, né? Ficou bastante tímida, ficou bem mais enxuta do que a gente tinha feito originalmente. Mas para esse escopo de apontar a necessidade de olhar para as startups e principalmente das agências regulatórias, de uma CVM, né, outras instituições, de alguma forma trazerem benefícios a essas empresas, eu acho que sim. É claro que ficou muita coisa de fora, acho que o Guilherme vai apontar aí com maior detalhe algumas demandas que ficaram de fora, mas para esse pontapé inicial, sim. O que vai fazer a diferença agora é a gente realmente cobrar essas instituições para essa regulamentação e verificar como a gente está aplicando para daí sim a gente poder alterar e, de alguma forma, complementar para que ela tenha eficácia plena dentro das instituições e em prol do empreendedorismo inovador. Isso, eu tendo a concordar com você, Gabi, e tem sido uma tendência legislativa, porque, na verdade, quando a gente olha, por exemplo, para o Marco Civil da Internet, né, também com vários pontos que estão sendo agora regulamentados, discussões acerca da responsabilidade de conteúdo de terceiros, né, mas lá atrás, em 2014, a proposta do Marco Civil da Internet era muito mais ampla, e aí a gente chegou numa lei um pouco mais enxuta, que agora, com o entendimento doutrinário, jurisprudencial, está sendo interpretada. O mesmo com uma Lei Geral de Proteção de Dados, né, que precisava ter pelo menos conceitos básicos ali sobre proteção de dados, funcionamento da NPD. Então, acho que tem sido uma tendência legislativa a gente ter leis que são realmente um marco, né, a gente chama também a LGPD de uma lei geral, o Marco Civil da Internet de um marco regulatório, então algo que dê início às discussões. Então, acho que o Marco Legal das Startups vem nesse sentido. Guilherme? Não, eu concordo com vocês, eu acho que as mudanças introduzidas pelo marco, acho que foram importantes, né, na prática, quer dizer,
Eu tenho uma visão bastante prática, porque eu trabalho com isso no dia a dia, eu acho que vai facilitar bastante em diversos aspectos, obviamente, como todo e qualquer processo legislativo, está sujeito a críticas, né? E vai ter sempre gente, sobretudo nós advogados, apontando que faltou isso ou faltou aquilo, mas eu acho que no balanço geral foi bastante positivo, e eu acho que, sobretudo, em linha com o que vocês colocaram, você está trazendo, né, as startups e a inovação para os holofotes do debate nacional, né? Então, é em linha com o que a Gabi falou também, né? Eu acho que o mercado espera né, que o legislador continue com essa cabeça aberta e fomentando esse ecossistema, né? Mas como, enfim, nem tudo são flores, eu tenho algumas poucas críticas aqui e eu vou falar sobre 4 delas, né? A primeira foi a falta de regulamentação dos planos de opção de compra de participação societária, a possibilidade de sociedades anônimas aderirem ao Simples Nacional, a questão fiscal, que a Gabi falou um pouco mais no começo, né? De você poder incluir perdas nos investimentos como componente de custo de aquisição para apurar ganho em relação a negócios que não tenham ido bem, e a possibilidade de emissão de debêntures por sociedades limitadas. Tá? Então, vou falar rapidamente sobre cada um deles. Né? O que é o plano de opção de compra de ação ou stock option? Né? O mercado costuma chamar também esse plano de stock option plan. Eles são um importante pilar para a retenção de talentos na startup, né? Mas ainda são objeto de alguma incerteza nas perspectivas trabalhista, fiscal e previdenciária. Né? Qual que é o objetivo do plano? Né? Para suprir o salário, que é relativamente menor numa startup em comparado com empresas já bem estabelecidas, a startup normalmente oferece opções de compra de ação a serem adquiridas por colaboradores, né, empregados, prestadores de serviços, etc., em um momento futuro, com base em um valuation pré-fixado, né, de modo que os colaboradores possam se beneficiar da valorização das ações da companhia ao longo do tempo. Né? No fim do dia, essas ações ou são recompradas pela companhia, dando liquidez ao beneficiário, ou vendidas, por exemplo, num evento de liquidez da companhia, numa venda da companhia para terceiro. Né? Hoje existe um impasse doutrinário jurisprudencial relevante no Brasil entre o entendimento sobre se esses planos consistem em uma forma de salário, né, caso em que atrairia encargos trabalhistas e previdenciários, e a visão de que esses planos, na verdade, são apenas uma transação financeira, ou seja, tem uma natureza mercantil. Né? A lei brasileira é omissa sobre esses planos, né? E por isso que essa lacuna no marco legal foi tão criticada, de certa forma, ou lamentada. Né? Mas a natureza, então, do stock option, ela acaba se baseando em decisões administrativas e judiciais sobre o tema, o que, obviamente, gera algum nível de segurança jurídica. Né? Se o benefício financeiro do plano tiver a natureza de remuneração, aí você atrai a incidência de imposto de renda retido na fonte, contribuições previdenciárias, FGTS, etc., que são recolhidos pela pessoa jurídica que concede essas opções. Né? Por outro lado, se o plano tiver uma natureza mercantil, só vai ter a incidência do imposto de renda sobre ganho de capital se e quando esse beneficiário vender essas ações lá na frente, sempre é uma alíquota progressiva de 15% a 22,5%. Né? Então, hoje é preciso ter muita atenção na estruturação desse tipo de plano para que se fique no perímetro do que a jurisprudência entende como sendo um plano de natureza mercantil. Né? Então, por exemplo, algumas características que a jurisprudência olha para determinar se um plano é mercantil ou não é que o preço do exercício deve ser vinculado a um valor justo de avaliação das ações, né? Atrelado a alguma métrica de valuation, como patrimônio líquido, valor econômico ou valor de mercado, ou mesmo uma combinação deles na data em que a opção é dada, um decurso de um período significativo antes da aquisição ou do exercício pelo beneficiário, de modo que o beneficiário fique exposto ao risco de valorização ou não da companhia. Né? Se você dá uma opção para um beneficiário no dia seguinte, ele já exerce sabendo que a companhia valorizou, ele não está exposto a nenhum risco. Né? Então, quer dizer,
de fato, hoje ainda é um terreno um pouco frágil, quer dizer, esses planos de opção de compra de ação, tá? E aí, assim, na minha visão, o legislador não necessariamente precisaria eliminar a eventual aplicação, em alguns casos, de encargos trabalhistas, contribuições previdenciárias, FGTS. Mas o que precisa ser feito é estabelecer os limites, né, e os parâmetros para os planos que venham a ser feitos daqui para frente não se caracterizem como planos de remuneração, né? Ou seja, o mercado precisa dessa visibilidade, precisa dessa segurança jurídica, né? Por outro lado, quer dizer, existem hoje alguns outros esforços legislativos nesse sentido, e eu acho que esse ponto em breve vai voltar para o debate nacional, tá? O segundo ponto que eu queria abordar é a possibilidade das sociedades anônimas aderirem ao Simples Nacional, tá? Hoje tem uma vedação para as SAs no Simples, né? O que significa que as empresas de menor porte não podem estar em um regime fiscal mais adequado ao seu porte, como é o Simples, e, ao mesmo tempo, captar investidores por meio de uma estrutura societária mais adequada ao modelo de venture capital, né? O Simples é um prato cheio para empresas em estágio inicial, porque une guias de impostos e isenta empreendedores de diversos tributos federais, como COFINS, CSLL, Imposto de Renda, IPI e PIS, né? Muitas vezes o ingresso do investidor por meio do mútuo não é apenas um pedido do investidor para se proteger, né, no modelo anterior da lei, a eventuais passivos da empresa investida, mas muitas vezes o interesse da própria companhia para não ter que se transformar em uma sociedade anônima e ter que sair do Simples, né? E por que dessa necessidade de transformação em sociedade anônima num ambiente de venture capital, né? Antes do ingresso do investidor no quadro societário, né? Quer dizer, o que se faz hoje em dia é mútuo conversível, ou debenture, ou a contrato de opção, e lá na frente converte-se a companhia SA e traz esses credores ou investidores para dentro do capital social, né? Por que isso não acontece logo na limitada? Porque a emissão de cotas a valores nominais diferentes não é recomendado, tá? Pode atrair um risco fiscal de tributação de ágio na emissão de cotas, e também gera uma insegurança jurídica, porque na sociedade limitada a contagem de votos é com base no valor das cotas, ou seja, o valor que o sócio detém no capital social ou o valor que o sócio aportou no capital social. Então, ao passo que numa SA é com base no número de ações, né? Então, se você converter um mútuo conversível investimento em uma limitada, pode ser que esse investidor que recebeu 5% das cotas acabe controlando, né, a sociedade limitada, porque o aporte dele no capital social foi mais elevado. Então, por isso, a preocupação de ter que transformar a SA, mas existe esse limbo entre ter que transformar e ter que sair do Simples, né? Então, acho que teria sido uma mudança bem-vinda se fosse permitido a uma sociedade anônima ficar no Simples Nacional, tá? Um outro ponto importante é uma questão fiscal, né? Que isso chegou a estar no projeto de lei, mas foi retirado na reta final, que era a possibilidade de se incluir perdas incorridas em um investimento, né, em startup, como componente do custo de aquisição, né, para fins de apuração de ganho de capital oferido por pessoas físicas, né? O setor esperava que fosse criada uma espécie de compensação na apuração de ganho de capital por parte dos investidores, anjos, sobretudo, para um modelo que se assemelha à tributação do mercado de capitais, tá? O que seria isso, né? Se um investidor, por exemplo, ganhasse R$100 com o aporte e perdesse R$100 em um outro investimento, ele poderia abater no imposto de renda o lucro obtido nesse investimento de R$100, né, com o prejuízo de R$100 que ele teve no outro investimento. Então, essas coisas se anulariam e ele não pagaria qualquer tributo, né, já que não houve um ganho na somatória desses investimentos. Então, como esse item foi vetado, o investidor da startup continua apenas a declarar o ganho sobre a startup que rendeu os R$100, né, e que deu certo, e pagando o imposto correspondente, né? Por fim, o último ponto que eu queria levantar, que eu acho que a lei poderia ter deixado isso talvez deixado isso mais claro, é
é a possibilidade de emissão de debêntures por sociedades limitadas, né? Apesar do marco estabelecer que as debêntures conversíveis são um instrumento de captação de recursos por startups, não criou uma autorização expressa e específica para a emissão de debêntures por sociedades limitadas, né? Nos últimos anos, algumas medidas legislativas foram tomadas para garantir uma diversificação maior do portfólio de alternativas para financiamento de sociedades limitadas, inclusive a possibilidade de que FIPs invistam, ou fundos de investimento em participação, invistam diretamente em sociedades limitadas, né? Mas o financiamento de limitadas por meio da emissão de debêntures, ou seja, a limitada emite debêntures e capta dinheiro com essas debêntures, devendo pagar um rendimento para o credor, ainda não foi positivada no ordenamento nacional, né? E é objeto também de um embate doutrinário já de longa data, né? Talvez desde lá de 2002, quando o Código Civil foi aprovado, né? Alguns autores defendem que a limitada pode sim emitir debêntures e outros não, mas as juntas, sobretudo de São Paulo e do Rio de Janeiro, já se manifestaram no sentido de que não podem, né? Então, apesar do fato de que o marco não permitiu expressamente essa possibilidade, já tem vozes na doutrina, também com base em argumentos da Lei da Liberdade Econômica, sobre se o marco legal, ao fazer referência às debêntures como instrumento de investimento na startup, também passou a permitir que as limitadas emitam as debêntures, né? Dada a falta de referência expressa na lei, a minha visão é que isso é questionável, tá? Ficou uma zona cinzenta, mas eu acho que, enfim, a gente precisa aguardar como que a doutrina e a jurisprudência vão se manifestar em relação a esse ponto específico, tá? Esses eram meus pontos. Valdir, alguma pergunta? Obrigado, Guilherme. Alguma pergunta no chat ou se alguém... Não, né? A gente está abrindo para perguntas... Deixa eu... Sim, já permitimos. Abrindo, que eu digo assim, se alguém quiser falar... Não, só escrita no chat. Tá. Porque eles não conseguem falar. Tá. Quem está no site não consegue falar. Então, Fábio, a sua pergunta para a Gabriela, então. Gabi, eu queria saber de você, o que você acha agora de que como é que vão ser as movimentações políticas agora com a aprovação do marco legal das startups? Quer dizer, como é que você acha que a gente vai estar nos bastidores aí políticos em relação ao andamento do marco e a aprovação, né, e o impacto disso? Olha, já desde o dia 1º da aprovação já existe, na verdade, né? Porque é um contínuo, não existe isso da gente parar. Mas uma movimentação importante que eu vejo primeiro nas prefeituras, né? No ambiente mais local, muitas e muitas prefeituras até solicitando de especialistas o que elas vão poder utilizar, né, desse documento, e principalmente a questão de compras públicas. Infelizmente, a questão de sandbox regulatório, ela ficou bastante restrita ali às agências reguladoras. É possível até que a gente consiga, de alguma forma, expandir, por exemplo, para o INPI, que tem aí, de alguma forma, uma autonomia equiparável a uma agência reguladora, mas a gente não conseguiu ainda trazer essa questão do sandbox, que era uma demanda das prefeituras, para o nível municipal. Mas as compras públicas, sim. Então, muitas já estão se organizando para verificar como elas vão conseguir, de alguma forma, aplicar isso. Uma outra coisa que eu vejo bastante é um esforço do ecossistema, e aí pensando alguns investidores, alguns escritórios, algumas grandes organizações, startups, scale-ups, de detalhamento, de ajudar no detalhamento justamente daquelas grandes lacunas que a gente tem agora na lei. Porque esse segundo passo é tão mais relevante que o primeiro, que é o pontapé. Agora a gente precisa ver como a gente vai conseguir aplicar em muitas situações. E existem inúmeras movimentações em relação a isso, da sociedade civil organizada, de federações, de
corporações e de startups. Na própria Federação de Comércio, por exemplo, né, a discussão em relação a stock option, e aí por diante. Então, é um movimento que está continuando, e é muito importante cada vez mais, né, os advogados também estão fazendo, às vezes, de advocacy, muitas vezes. Então, a gente percebe também o envolvimento muito grande de advogados que escutam os seus clientes, escutam as suas startups ou fundos de investimento, investidores, e estão levando essa demanda para ambientes mais amplos de discussão e até mesmo para o Ministério da Economia, o Ministério da Ciência e Tecnologia, para o Congresso Nacional. Uma parte positiva que eu vejo é a acessibilidade que alguns deputados e senadores estão dando para essa discussão também chegar a eles, até por pessoas físicas. Então, não é tão difícil quanto a gente pensa chegar para um deputado, chegar para um senador e, de alguma forma, formalizar essa demanda que está sendo sentida. Então, eu também vejo uma abertura grande, porque é também de interesse deles trazerem essa complementação e fazerem parte dessa complementação. Acho que essas são os principais dos bastidores, o que a gente está vendo aqui de movimentação. Muito bom, Gabi. Se ninguém tiver outra pergunta, eu teria mais uma, que acho que você poderia colaborar também, que seria em relação ao impacto do marco legal na economia circular. Como é que você vê isso? Fala para a gente um pouquinho, enfim, da sua visão desse ponto. Uhum. É importante tocar nesse ponto, principalmente pelo tema, né, da sustentabilidade do Congresso. A economia circular, ela é uma das chaves aí para a sobrevivência. Toda vez que a gente pensa em sobrevivência de sociedade, a gente pensa na economia circular. E as startups, a inovação tem o mesmo fim. As startups, elas vão onde o movimento das relações humanas está criando, eventualmente, um novo nicho ou uma nova necessidade. Por exemplo, a gente precisa de maior capacitação e mais médicos, mais bem equiparados, e para isso, cada vez mais se utiliza inteligência artificial. Muitas vezes um médico não consegue acessar um paciente lá longe, ele usa IoT, né, Internet das Coisas, para chegar num paciente que está lá no Amazonas, ele em São Paulo, e operar esse paciente. Isso são problemas que as startups, elas acabam olhando e falando, puxa, tem um nicho de mercado, é uma questão de sobrevivência da sociedade, então a gente pode unir o útil ao agradável. A economia circular entra na mesma toada. Quando a gente pensa em sustentabilidade, é também um nicho muito difícil de grandes corporações, às vezes, atuarem, porque demanda uma experimentação que não cabe, muitas vezes, num processo tradicional de uma empresa, mas que elas também precisam olhar, porque elas também estão, de alguma forma, colocando no mercado elementos, né, produtos que devem ser renovados, que devem ser reciclados. Então, se a grande corporação não consegue fazer isso sozinha, por si só, ela pode, por exemplo, através da conexão com startups, produzir essa sustentabilidade, que, por sua vez, é essencial para a sobrevivência da sociedade. Então, eu vejo nessa economia circular o papel relevante de algumas startups. Nós mesmos já atendemos algumas interessantes, por exemplo, na reciclagem, né, no reuso de energias. Isso é fundamental. O advogado vai ter um papel também importante de olhar para isso e verificar como essas startups vão, de alguma forma, serem introduzidas no mercado e serem resguardadas ali, sem que aquele projeto mirabolante seja punido por ser mirabolante demais, às vezes. Então, pode falar. Não, eu ia falar, e a decorrência disso, na verdade, são novos produtos, potencialmente, inclusive, interessantes para a proteção
da propriedade industrial e intelectual. Então, você acaba, né, fomentando essa economia, você acaba gerando potenciais produtos que interessam muito para esses advogados que trabalham nesse nicho específico, né? Então, tanto em relação a novas patentes, software, né, cultivares e por aí vai. Então, a gente tem uma série de possibilidades, né? É uma economia que, para mim, como você falou bem, né, ela roda toda junta, né? A gente fomenta a inovação, fomenta as startups, e aí, obviamente, né, os advogados terão mais trabalhos também nessa área, porque acabam tendo que proteger isso para poder garantir um pioneirismo, né? Então, é uma excelente visão. Eu queria abrir para comentários finais do Guilherme, se houver, e da Gabriela. Valdir, alguma outra intervenção, ou podemos abrir para comentários finais aí? Notei que a nossa amiga Lilian Silveira abriu a câmera, a única pessoa. Lilian, gostaria de fazer algum comentário? Não? Não, eu estou acompanhando mais no sentido de atualização, porque eu trabalho pouco, como o meu forte é contencioso, eu trabalho pouco nessa consultoria prévia, né, antes que dê a confusão lá na frente. Então, eu estou, na verdade, atualizando só. Beleza. Obrigado, Lilian. Obrigada. Fábio, eu acho que cabe mais uma pergunta e encerrar. Ou encerramentos, comentários finais de cada um, né? Acho que podemos ir para os comentários finais de cada um. Não, posso fazer, quer dizer, primeiro, parabéns, Gabi, pela exposição, muito legal, assim, trabalho com a Gabi, mas é muito legal estar trabalhando com alguém que participou de todo esse processo desde o início, né, participou das discussões, então acho que é um privilégio ouvir a Gabi e a experiência dela. Mas em relação ao marco legal, eu só queria reforçar que, ainda que não tenha sido um projeto perfeito, nenhum projeto vai ser perfeito, eu acho que o ponto positivo foi ter trazido, ou ter reforçado a inovação e a startup, né, no debate nacional, e dadas também as críticas que surgiram, né, sobre as lacunas do projeto, eu acho que estão muito mais claras para o mercado e até para o legislador quais são os anseios, as preocupações do mercado para ter um ambiente de venture capital e de startup ainda mais forte, né? Quer dizer, eu acho que no ano passado, por incrível que pareça, nesse ano, né, em plena pandemia, a gente está assistindo a uma liquidez sem precedentes, né, de investimentos em startups ou empresas médias, né, e de diversos portes, e diversas operações de fusão e aquisição no Brasil e no mundo. Então, não é que as lacunas da lei reduzem a liquidez ou reduzem a canalização de recursos para as empresas, mas é claro que, na medida em que você cria um ambiente que é bastante seguro, previsível, né, em termos de segurança jurídica, em que as regras estão claras, é claro que você gera um ambiente muito mais saudável e, sobretudo, confiável para o investidor estrangeiro, né? Então, enfim, acho que esses eram os meus comentários. Muito bom, Gabi. Bom, eu acho que eu só tenho a agradecer também. É um prazer e um privilégio também poder debater isso com vocês. Agradeço, Guilherme, agradeço, Valdir, Fábio e a ABPI. Eu fico à disposição também. É um assunto complexo e extenso, então, né, o assunto não se esgota aqui, nem o ser humano que está por trás também conversando. Podem, né, se tiver alguma questão, fiquem à vontade para mencionar, seja no LinkedIn, seja no e-mail, né, gabriela.palhares@veirano.com.br, e desejar aí uma excelente tarde a todos. Obrigada. Mais do que isso, é um assunto que você gosta, né? Então é bom porque está exatamente dentro daquilo que você gosta e ajudou a construir, né? Então, obrigado a Gabi e ao Guilherme. Valdir. Agradeço a todos, em nome de Veirano Advogados e da ABPI, pela audiência, e seguimos amanhã com o nosso congresso. Boa tarde a todos. Obrigado. Boa tarde.